Glória a Deus. Segundo Reis, capítulo 6, verso 15. As crianças estarão saindo. Diz assim: e o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Segundo Reis 6,16. E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Verso 17, orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros e fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te essa gente cegueira, e feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Verso 19. Então Eliseu lhes disse: não é esse o caminho, nem a cidade. Segui-me, guiar-vos-ei ao homem que buscais. E o guiou até Samaria. Aleluia. Glória a Deus. Pode assentar, querido. Nessa noite eu gostaria de falar de um tema muito importante para a igreja, que é justamente a respeito dos anjos do Senhor. Como é que esses anjos realmente estão em nossa vida com a igreja, não é? Eu acredito que todos nós queremos ver os anjos do Senhor. Quantos já sentiram o desejo de ver a presença do Senhor, os anjos do Senhor? Levante a sua mão, deixe-me ver. Se é só eu aqui, eu tenho mais gente, né? Eu me lembro de um amigo que contou uma experiência lá no seminário. Nós estávamos no seminário e ele contou a seguinte coisa: eu queria tanto ver o anjo do Senhor, mas tanto, que um dia eu estava no meu banheiro e Deus abriu os meus olhos e eu vi o anjo do Senhor. Mas ele era enorme, muito lindo, não é? E estava ali sendo manifestado a presença do Senhor. E quando eu vi aquele anjo, eu dei uns 2 passos para trás, escorreguei e caí na banheira. E eu fiquei tão assustado, porque eu vi aquela presença tão grande, né, da glória do Senhor. E diz: irmãos, agora eu fico mais atento em pedir a presença do Senhor, para que Deus abra os meus olhos. Eu peço que eu também esteja preparado, porque eu levei um tombo razoável depois com esse susto todo, né? E eu estava pensando sobre essa manifestação dos anjos do Senhor. Como é que eles se manifestam em nossa vida? Como é que realmente isso acontece? Mas a realidade do mundo espiritual é algo que nem sempre nós percebemos. Nós estamos respirando o ar, nós temos o contato com a presença de Deus, mas nem sempre nós percebemos. Mas o mundo espiritual, ele é extremamente real. Ele é real mesmo. Foi do mundo de Deus que nós viemos. Aleluia. É lá do mundo de Deus que nós somos criados. É do mundo de Deus, do mundo que nós não vemos, que saíram todas as coisas que nós vemos nessa noite. Se você olhar o banco, se você olhar a cada um de nós, se você olhar as coisas, nós sabemos que foi lá do mundo de Deus que essas coisas vieram para nós. E nessa passagem bíblica de 2 Reis, nós temos uma passagem tão extraordinária que parece que nem é verdade. A Bíblia fala que ao redor do profeta de Deus, ao redor dos homens de Deus, Deus faz verdadeiros acampamentos dos seus anjos para que o nome dele seja glorificado. E nós às vezes achamos que estamos sozinhos. Nós às vezes achamos que no nosso dia a dia nós estamos assim, eu e mais alguém que está do nosso lado, mais alguém que está perto de nós. Mas a Bíblia diz que não. Ao redor dos servos de Deus, ao redor dos homens de Deus, aleluia, nós temos sempre os anjos de Deus atentos, protegendo, fortalecendo, e a manifestação de Deus acontece ao nosso redor. Como se pode dizer amém a essa palavra? Essa semana eu estava com uma pessoa e ele me fez lembrar uma experiência do meu tio, que ele contou que uma certa vez ele estava andando com o seu carro, né, e ele dirigia um carro da CPFL lá na sua cidade, e nessa vez ele disse: James, eu estava andando com o meu carro da CPFL, que é largo, não é aquele carro caminhonete da CPFL, que é caminhonetes antigas, uma cidade do interior, e de repente ele estava atravessando uma ponte quando veio, não é, ao encontro um caminhão, e ninguém sabe direito de onde.
e meu tio não conseguiu desviar, não conseguiu frear, e era impossível que os dois passassem. O ajudante que estava com ele diz: vamos morrer. E assim, rapidamente ele invocou o nome do Senhor, meu tio, crente, hoje pastor, ele invocou o nome do Senhor, dizendo: ajuda-me, Senhor. E naquela hora veio aquele caminhão, não é? E meu tio passando e diz: eu sei que é impossível. E aí de repente os dois passaram juntos na ponte, o caminhão carregava cana e o caminhonete da CPFL, e diz: eu sei que não dá. E aí quando nós passamos, nós só glorificamos a Deus por não ter morrido, louvado seja o Senhor. E depois que nós passamos, mais um pouco, nós descemos para medir a ponte, e aí somamos o caminhão, somamos a nossa caminhonete, e vimos que não havia espaço, não há explicação, mas louvado seja Deus, nós passamos naquele lugar. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Irmãos, a manifestação do Senhor sempre acontece, nós às vezes não atentamos para quanto o Senhor nos guarda. Nessa noite aqui, nós temos um caso de Eliseu que está sendo guardado por Deus e pelos seus anjos. Nós temos aqui Eliseu que conta a história ali em 2 Reis, capítulo 6, verso 8, que o rei da Síria fazia guerra a Israel. Olha o que diz a palavra: o rei da Síria, ele fazia guerra a Israel. E diz a palavra de Deus que nós vamos, disse o rei da Síria, colocar acampamentos, não para ir de frente com o povo de Israel, não. Nós vamos colocar acampamentos para pegá-los em ciladas. Então, o rei da Síria colocou um acampamento, e quando alguns estavam passando para aquele lugar, eles iam avançar contra. Veja que não era uma guerra frontal, era uma guerra de cilada. E diz a palavra de Deus que naquela hora o rei da Síria, ele teve essa ideia: vamos colocar algumas ciladas. Mas o verso 9 diz assim, acompanhe na sua Bíblia, 2 Reis 6:9. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel dizendo: guarda-te de passar em tal lugar, porque os sírios desceram ali. Deus revelou ao seu profeta, dizendo: olha, não passa por aquele lugar, porque o rei da Síria, ele fez uma emboscada para você. Não passa, não passa. Deus está usando o seu profeta naquela hora. O verso 10 diz que o rei de Israel disse: nós não vamos passar por ali, e vamos nos guardar uma vez, vamos guardar mais vezes. E diz o verso 11, que então se turbou o rei da Síria, dizendo: quem é o dedo duro no nosso meio? Quem é? E aí diz a palavra de Deus que falaram ao rei: não é nenhum dedo duro não, rei. Não tem ninguém no nosso exército que está sendo dedo duro não. Acontece que tem um homem de Deus, que conforme você está lá no seu leito fazendo o seu projeto, esse homem de Deus reconhece, ouve a voz de Deus e fala tudo o que está acontecendo ali no teu leito, e faz saber as tuas palavras. Aí o rei disse: aonde mora esse homem de Deus? Ele disse: em Dotã. Olha que coisa impressionante. Deus revelava a Eliseu o que aquele rei estava fazendo de ciladas contra o povo de Deus. Às vezes você vai no seu serviço e Satanás arma uma cilada, mas o nosso Deus reúne alguém em oração, lá da igreja, de um lugar, não é? E começa a orar por você. E por causa do poder de Deus, a sua vida foi liberta, louvado seja o Senhor. Quantas vezes acontece isso dentro da igreja? Alguém disse: oh, estou orando por você, não sei o que, mas estou orando pela sua vida. E Deus levanta os seus anjos para proteger você, dizendo: olha, tem alguém da igreja, está orando por você hoje, e Deus levanta os seus anjos para proteger você, porque a honra e glória é do nome do nosso Deus. Esse é o texto da palavra de Deus. A Bíblia diz que aquele rei enviou cavalos, enviou soldados e cercou toda a cidade de Dotã, dizendo: ninguém entra e ninguém sai daqui, senão vai ser morto. E olha só o que diz a palavra de Deus, que esse rei da Síria, que é por volta do ano 800 a.C.,